Olá, boa noite. Quarta-feira, 19 de agosto. O TVU Jornal segunda edição começa agora e estes são os destaques de hoje. Com o clima quente e seco e a umidade do ar bem abaixo do nível ideal, é preciso redobrar os cuidados para contornar as doenças típicas desta época do ano. Implantado há 4 anos em Votuporanga, o programa Aprender Melhor tem ajudado muitos alunos com dificuldades de aprendizagem. Os pais, claro, comemoram. E você vai conhecer ainda a história de um colecionador de objetos antigos que conseguiu reunir mais de 20 mil peças e agora quer montar um museu. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Duas pessoas foram presas ontem à noite depois de furtarem 2 estabelecimentos comerciais em Votuporanga. Num dos casos, um jovem foi preso em flagrante quando furtava um climatizador de ar de uma indústria. Os mesmos policiais militares que participaram desta ocorrência também prenderam outro rapaz que tinha acabado de furtar R$ 63 de uma academia na região central da cidade. O jovem foi detido a poucos metros do local. Os 2 homens foram levados ao plantão policial e aguardam decisão da justiça. E 6 gatos foram encontrados mortos por envenenamento ontem na Avenida João Gonçalves Leite, no Jardim Alvorada, em Votuporanga. O presidente da Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, Leonardo Brigagão, fez um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado pela polícia. Em uma rede social, ele lamentou o aumento da violência contra animais aqui na cidade e disse que essa é uma forma cruel de matar, já que, segundo ele, o animal sofre muito. O envenenamento de animais está previsto na Lei de Crimes Ambientais. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de multa. Agora as notícias que ganharam destaque na região com Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Olá, Ana, boa noite. O concurso público para preenchimento de vagas da Prefeitura de Fernandópolis deve ser realizado este ano, mais precisamente no mês de outubro, com inscrições abertas em setembro. São 1.140 vagas, sendo 478 para início imediato. O edital completo no site da Prefeitura de Fernandópolis. Um adolescente de 13 anos e uma mulher de 26 foram detidos pela Polícia Civil, acusados de tráfico de drogas no final da tarde de ontem. Foram encontrados 7 porções de maconha, 1 de cocaína, 2 facas com resquícios de maconha e o balde com as mudas do mesmo entorpecente. Os 2 foram presos. Uma professora de 41 anos procurou a polícia na segunda-feira depois de ficar com as nádegas coladas na cadeira da sala de aula de uma escola estadual em Araçatuba. A mulher chegou a rasgar a calça ao tentar se levantar e ficou com uma queimadura no local. Segundo a Secretaria de Educação, os pais das alunas de 12 anos foram chamados na escola e eles disseram que a professora está recebendo assistência da diretoria. O nível da represa municipal de Rio Preto está caindo nas últimas semanas por conta da estiagem que afeta o noroeste paulista. Houve queda de 25 centímetros desde o começo do mês. A situação pode ficar preocupante se o nível seguir diminuindo. Essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Uma boa noite. Agora vamos falar de saúde. As ações do Outubro Rosa e Novembro Azul, que buscam conscientizar a comunidade sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata, começaram a ser definidas. A primeira reunião foi hoje de manhã aqui na Unifev. Quem já enfrentou o câncer sabe da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Geralmente, essa doença, ela não significa, não manifesta nada na gente, né? Todo mundo tem que procurar um médico, diagnosticar, né? E ver o que vai acontecer. E é justamente para alertar a população da importância da prevenção que em todo o mundo acontecem ações como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Este ano, em Votuporanga, os 2 movimentos acontecerão juntos. Nos meses de outubro e novembro, diversas ações serão promovidas na cidade. A gente tem inúmeras propostas de ações,
mas tem propostas no coletivo, que é a caminhada, a carreata, então tem várias coisas aí sendo planejadas. Em Votuporanga, as duas ações começaram na Unifev por meio do curso de Psicologia. A instituição, há 4 anos, realiza os movimentos em parceria com outras instituições e empresas da cidade. A cada ano o movimento ele cresce com mais parceiros se juntando a nós, porque é uma união de todos a favor de algo que é comum a todos nós também, né? Na instituição, mulheres diagnosticadas com câncer recebem ajuda por meio do Grupo de Apoio Psicológico a Pessoas em Tratamento do Câncer, com atividades durante todo o ano. Esse grupo que nós temos é uma ajuda muito ampla, que nos auxilia na nossa autoestima em todos os aspectos, né? Isso está sendo assim, de grande importância para nós. Outubro é o mês cor-de-rosa, assim ele é visto mundialmente há mais de 20 anos. Nesse período do ano, atividades são realizadas em vários países, incentivando especialmente as mulheres a conhecerem o próprio corpo e fazerem o autoexame de mama regularmente. No próximo bloco, uma viagem ao passado. Depois de passar a vida colecionando antiguidades, um colecionador votuporanguense se prepara para abrir um museu e compartilhar o acervo, que já tem mais de 20 mil itens. Esse assunto já, depois do intervalo. Mais de 3 milhões de reais foram arrecadados por meio do Programa de Recuperação Fiscal de Votuporanga este ano. Segundo o balanço divulgado pelo setor de Controladoria e Finanças do município, 2.700 renegociações foram realizadas entre 1º de junho e 14 de agosto. Muitos contribuintes aproveitaram o desconto de 90% nos juros e multas e quitaram o débito à vista. Pouco mais de R$1 milhão já entraram nos cofres da Prefeitura. De acordo com o setor de finanças, o Refis deste ano manteve a média do último programa realizado no município em 2013, quando foram arrecadados R$3 milhões. E desde 2011, alunos da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga, que têm alguma dificuldade em aprender, contam com o apoio do programa Aprender Melhor. Além de professores especializados, eles têm acesso de graça a profissionais de saúde e também da assistência social, num programa que é pioneiro aqui na região. É com orgulho que Ian soletra o nome. Y. E depois, qual que é a próxima? A. E depois? N. E aí, agora escrever o nome para você, você fica feliz. Uhum. Uma importante conquista para o garoto que tem déficit de atenção e agora já reconhece algumas letras por conta do programa Aprender Melhor, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga. Iniciativa que deu para a mãe de Ian uma esperança a mais. Ele era uma criança bem devagar na escola, não sabia ler, ele ainda não sabe, mas agora ele já aprendeu todas as letras, já reconhece. O programa Aprender Melhor atende atualmente 400 alunos da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga, que têm alguma dificuldade para aprender. A ideia pioneira na região foi implantada em 2011 e deu alívio para os pais que já não sabiam mais como incentivar o filho na escola, que muitas vezes ia desinteressado por não conseguir acompanhar a turma. É o professor na sala de aula o primeiro a acreditar e a buscar soluções junto com a equipe do programa. Inicialmente é o professor que observa que a criança está tendo algum prejuízo em relação à aprendizagem e encaminha para o PAN através de fichas padronizadas. A partir daí, a gente conta com um núcleo de encaminhamento intersetorial, que é sob responsabilidade da Secretaria da Educação, para avaliar a criança e entender o porquê que ela está tendo algum prejuízo na aprendizagem. Depois do diagnóstico, o acompanhamento é semanal e realizado gratuitamente por meio de parceria entre as Secretarias da Saúde e Assistência Social. Apoio que contribui na formação de alunos como Ian, formação escolar e também pessoal. São em salas como esta que a criança começa a enxergar a vida de outra maneira. Neste espaço é só ela e a professora. Aqui tem acesso a um conteúdo lúdico e o principal, a liberdade para solucionar as dúvidas, quebrar os medos e vencer as barreiras.
O programa Aprender Melhor ele veio para melhorar ainda a qualidade da educação e atender essas crianças que têm dificuldades e às vezes são pequenas dificuldades e que podem mudar a sua vida. Apoio que tem sido fundamental para as crianças como Ian e também para os pais. Me deixa muito feliz, né? Porque eu ficava bem triste, eu ficava bem desanimada quando eu ia nas escolas, na reunião. Mas agora eu vou, já tem as notas, provas, já tem os cadernos tudo certinho, tem tarefa todos os dias. Então eu estou bem feliz. Sol entre muitas nuvens, mas nada de chuva. Agora à tarde fez 30 graus em Votuporanga, mas vamos ver o que diz a meteorologia para esta quinta-feira. A aproximação da frente fria que rompeu uma parte do bloqueio atmosférico vai garantir mais um dia de temperaturas mais amenas amanhã em todo o estado de São Paulo. Na capital paulista, a previsão é de que o céu se mantenha nublado, mas o sol aparece à tarde e pode garoar de manhã e à noite. A mínima prevista é de 14 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens e não chove. A máxima prevista é de 28 graus. Tempo aberto e firme em Votuporanga nesta quinta-feira. O sol também aparece com algumas nuvens e, diferente do começo da semana, por enquanto não tem previsão de chuva para amanhã. Os termômetros vão variar entre 16 e 30 graus. E a umidade relativa do ar tem ficado bem abaixo do ideal. Agora à tarde estava em 36%. O clima da nossa região nesta época do ano favorece o aparecimento de várias doenças respiratórias, gripes e alergias. Segundo o Ministério da Saúde, a baixa umidade do ar requer cuidados especiais, principalmente com relação à hidratação e alimentação. Camila sabe bem o que acontece quando o ar fica muito seco. Incomoda bastante no dia a dia a respiração, né? Coceira nos olhos, eu sinto direto, coceira no nariz. A gente vê que a pele também fica super ressecada. Ela sofre de rinite alérgica, daí toma vários cuidados para minimizar os efeitos. Tem que tomar bastante líquidos, isso assim é o que eu mais lembro de fazer o tempo todo, até para hidratar. Nesse tempo seco procuro até passar bastante hidratante no corpo, porque a pele fica bem ressecada mesmo. E a limpeza até na casa, no quarto. E assim como a Camila, muita gente tem sentido os efeitos negativos da baixa umidade relativa do ar. Para se ter uma ideia, no domingo, dia 16 de agosto, o índice chegou a 16%. Um verdadeiro perigo, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o aceitável é acima de 30%. E as queimadas pioram ainda mais a situação. Esse incêndio no último dia 7, por exemplo, que atingiu propriedades rurais de Votuporanga, lançou grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera. Segundo esse clínico geral que atende na Santa Casa, aumentaram os casos de pacientes que buscam socorro por conta de problemas causados pela baixa umidade do ar. A gente tem visto mais complicação pulmonar, respiratória, que é as custas dessa baixa umidade do ar. Duas faixas etárias a gente tem percebido tem sofrido um pouco mais. Dessas duas, entre criança e idosos, os idosos têm sofrido um pouco mais, que está gerando um maior número de internação. O tempo seco também provocou uma corrida de consumidores em busca dos aparelhos umidificadores de ar. Nessa farmácia, na Rua Amazonas, foi feito um grande pedido, mas o estoque já está quase no fim. A procura aumentou bastante. Antes a venda era de 1 por semana, agora a procura está de uns 5 por semana, mais ou menos. Cuidados com a alimentação também podem ajudar a amenizar o desconforto. Segundo essa nutricionista, a hidratação precisa ser intensificada e alguns alimentos podem ajudar. Deve-se tomar os alimentos que são ricos em água, que tem água. Então, por exemplo, frutas como melão, abacaxi, melancia, pera, né, que também tem bastante líquido, deve ser usado sempre nos lanches, como sobremesas, né? E procurando sempre se hidratar. Cuidados com a hidratação também são reforçados pelo médico. A gente recomenda não ficar exposto ao sol no período de 10 às 3 horas da tarde, onde o sol fica mais a pino, e ingerir a grande quantidade de água, líquido, suco. A gente recomenda de 2 a 3 litros a mais que a pessoa costuma tomar. E com esses cuidados todos tomados, só resta a população esperar por um pouquinho de chuva.
Rezar para chover, porque tá feio a coisa, a gente tá bem carente de chuva. 20 mil peças. Este é o acervo de um colecionador de objetos antigos. Você vai conhecer agora um votuporanguense que, desde a infância, mantém o hábito de guardar as lembranças por meio de discos, móveis e obras de arte. Ultimamente era apenas um hobby compartilhado entre pai e filho. Mas agora a ideia é abrir um espaço e dividir tudo isso com a comunidade. As peças, as estantes e o cenário são convite para as recordações. E é assim com o seu Paulo todos os dias. Chuveiro aqui, provavelmente a origem dele deve ser anterior a 1930. Tinha que recolher a água que vinha da cisterna, escolher a lenha, colocar no fogão, acender, ferver a água e colocar aqui e tomar o banho. Essa aqui era a tua cota do banho. Se você passasse dos limites, você usou mais, você ficou ensaboado e você tinha que pedir para a vovó, para a mamãe vir socorrer, né? E já são 72 anos que o colecionador admira as relíquias que conquistou desde a infância. Algumas compradas, outras que ganhou de amigos. O acervo já contabiliza mais de 20 mil peças, entre cinema, literatura, obras de arte, máquinas, móveis. E o espaço escolhido para manter cada uma delas fica reservado na loja da família. E por aqui, o que não faltam são objetos antigos e peças do século passado. Dá uma olhada nessas máquinas de costura de 1930 e 1880. A caixa registradora é de 1945. A rádio vitrola, da década de 50. E o que dizer então deste relógio de 120 anos? E a paixão é tão grande que o objetivo agora é relembrar ainda mais as histórias antigas, reunir todas as peças e montar um museu. A ideia surgiu há 6 anos em uma das viagens do seu Paulo para a capital paulista. Fomos visitar o Memorial da Colônia Italiana e ali mexeu com as minhas origens, que eu sou italiano dos 4 lados, né? Aí comecei a ver, olhei, observei assim, puxa, que coisa bonita e tal. Cheguei aqui em casa e falei para o meu filho, Gustavo, o museu lá em São Paulo do italiano é assim, assado, né? Assim, dá pra gente fazer aqui. E o filho, claro, prontamente atendeu o pedido do pai. A gente já tinha algumas peças, né? Então, essa ideia de montar um museu é interessante por isso, porque você consegue organizar, mostrar, né? Expor e para a conservação da peça também, né? Porque ter o material, esse material ficar de maneira inadequada, né, não compensa. A atividade virou hobby para os dois. Hoje, Gustavo, além de colecionador, também é artista plástico e ajuda o pai a dar continuidade ao ofício. A gente gosta de fazer funcionar. Eu tenho na minha casa algumas peças antigas que do meu uso, né, como um toca-disco, máquina de costura antiga, que eu uso. E se depender do seu Paulo, o tempo que tiver será sempre dedicado à grandeza sentimental deste lugar. E ele garante, aqui é uma viagem no tempo para qualquer idade. A história fica viva por uns momentos, né? E a pessoa chega em casa, aquele que ele gosta, talvez ele vá buscar lá no fundo da história dele, eu tinha isso na minha infância, isso aqui. Ele volta no tempo e ele reaviva a sua memória, e ele fica alegre de ver, eu vivi nesse período, né? E para quem gosta de voltar um pouquinho ao passado, é um passeio assim que eu acho que é valioso, né? Então, o museu ele é gratificante, também em época de grandes transformações. E a cultura é o melhor caminho para todos, né? Quem se interessou e quiser visitar o museu, ele fica na rua São Paulo, 3768, no centro da cidade. No próximo bloco, ciclistas votuporanguenses seguem na liderança da Copa Isoative SBR Esportes de Mountain Bike. E Edivandro Ferreira comenta sobre o clássico de hoje na Copa do Brasil. A gente volta já já.
A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Votuporanga brilha nos circuitos regionais de ciclismo. Lineker Godoy e Valéria Conceição mantêm liderança na categoria Elite Pro na Copa Isoactive SBR Esportes. A terceira etapa da competição foi no último domingo em Cosmorama, com um percurso misto de 45 quilômetros, entre estradas de areia, canaviais e uma parte do circuito técnico. Samuel Dantas de Souza ainda conquistou o terceiro lugar. E vamos agora com Edivandro Ferreira. Boa noite. Edivandro, a equipe de ciclismo votuporanguense vai que vai, não tem decepcionado, hein? Qual é o segredo desse pessoal? Uma ótima noite para você, Ana Paula. Bom, explicação tem sim. É muito trabalho, muito esforço, muito treinamento. Conheço um pouco a história desse pessoal do ciclismo aqui em Votuporanga, sei o tanto que eles ralam, né? Sábado, domingo, feriado. Eu acompanho alguns deles nas redes sociais e vejo que enquanto muita gente está de boa, está descansando, eles estão treinando. E não é treininho fácil, não. O treino deles é competição de alto nível para mim. Então, com tanto treino, tanta dedicação, eles vão conseguir bons resultados. Eu só não sei se o investimento que é feito é o suficiente para eles, né? Infelizmente é um dos problemas do Brasil. Investe muito no futebol, talvez um pouco mais no vôlei e acaba esquecendo de outros esportes que poderiam trazer bons resultados para o Brasil numa Olimpíada ou então num Pan-Americano. Esse é o grande problema. Eu estou para falar que se esse pessoal aqui de Votuporanga tivesse um investimento tanto do governo municipal, estadual, federal, enfim, né, tem o apoio da Secretaria de Esportes, é claro, mas se os investimentos, né, os repasses para os esportes, outros esportes fossem maiores, eu acho que a gente teria vários campeões olímpicos, várias pessoas disputando Olimpíadas, Pan-Americanos, enfim. Parabéns para a Valéria, para o Lineker, pela ótima campanha que vem fazendo até agora. Tem muita coisa pela frente ainda, né? E tomara que as próximas gerações venham também nesse embalo do ciclismo. Eu e o Tchalão, nem falei boa noite para você, né? Beleza? Tranquilo? E aí, Tchalão, vamos pedalar, cara? Seria da hora, hein? O que você acha? Legal, bacana. Não sei se, a gente aguentaria pedalar. Bom, caminhar eu ainda vou bem. Agora pedalar já não sei, né, Tchalão? Um pouco que pedalar, ciclismo, não dá tanto desconforto no joelho. Bom, rapidinho aqui uma notícia do CAV, aliás, ex-CAV, né? O goleiro Thiago Moraes acertou com o Marília. Ele é de Marília, aliás, né? Ele acertou como preparador de goleiros do Marília Atlético Clube. Quem me passou foi uma fonte segura, não posso falar o nome da pessoa aqui, mas contou esse segredinho pra gente. Thiago Moraes é o novo preparador de goleiro do Marília. Talvez isso lá na frente pode impedir dele assinar um contrato aqui como goleiro do Votuporanguense. Mas vamos aguardar. Parabéns para o Thiago, que é uma posição difícil, preparador de goleiro nessa idade. Um cara muito jovem, mas é um ótimo goleiro e já vai aí talvez pensando no seu futuro pós-jogador, né? Quem sabe um ótimo preparador de goleiro. Notícia que você conferiu fresquinho aqui no Unisport 2. Tchalão, Copa do Brasil, né? O Palmeiras joga hoje. Aliás, Palmeiras e Cruzeiro no primeiro encontro dessas duas equipes no Campeonato Brasileiro melhor para os mineiros, né? O Cruzeiro acabou vencendo e tinha aquela história, o confronto do criador e a criatura, Marcelo Oliveira e Marcelo Matos, Alexandre Matos contra o Cruzeiro, deu Cruzeiro. Tchalão, o que você acha hoje? Eu perguntei para o maior palmeirense que tem aqui na TV Unifev. Bom, vitória do Palmeiras. Quer arriscar um placar? Se acontecer esses 2-0, Tchalão, eu acho que aí o Palmeiras dá um passo gigantesco para a próxima fase. Torcedor que vai acompanhar hoje, torce para o seu time que está jogando em casa não sofrer gol. Porque esse gol fora na Copa do Brasil dá uma complicação no outro jogo que é imensa, é tamanha. Eu não sou muito a favor desse campeonato, não, desse regulamento. Mas, enfim, as equipes aceitam, depois não adianta vir com chororô. Tchalão está confiante, não sei se tanta confiança assim, é o lado emocional ou o lado da razão falando. Outro jogo que tem hoje é Santos e Corinthians. Mesmo nível, eu acho que até um pouquinho mais elevado, porque é clássico estadual e aí as duas equipes, né? Aliás, nunca houve um Santos e Corinthians na Copa do Brasil, né? Claro que tem todo um histórico de rivalidades, mas não há esse confronto. O que a gente pode ver? Quem perder pode focar, né? Eu já estou pensando lá na frente. Um dos times que perder pode se concentrar mais no Brasileirão.
E aí cada equipe tem o seu, porque assim, se o Corinthians, por um lado, vai poder pensar mais no Brasileirão caso seja eliminado, é bom porque ele está lá em cima, está na parte de cima da tabela. O Santos ainda tenta fugir daquela zona perigosa da zona do rebaixamento. Está começando um turno novo, então ninguém está salvo ainda e ninguém está garantido. Então assim, tem os prós e contras. Claro que quem for avançando na Copa do Brasil, além de conquistar um título, né, nesse ano, acaba garantindo vaga para a Libertadores no ano que vem. Nesse lado, eu acho que o Santos poderia correr um pouco mais. Não tem favorito. Tchelão, o que você acha aí? Da Santos. Ele não sabe se ele torce para o Palmeiras ou para o Santos. Enfim, coisas de quem não tem time direito para torcer. Quer arriscar um placar? 1-0, tá bom. Isso é uma confirmação, só para saber, confirmação ou você tá chutando? Confirmação, né? Então, beleza. Para depois eu me falar, né? Porque o Pai Tchelão acertou e tudo mais, enfim. Sexta-feira a gente confere as previsões de Pai Tchelão, ver se deu certo. A nossa mãe de nada teve Anifeve, a gente vê se deu certo ou não. Uma ótima noite para você, Tchelão, uma ótima noite para você de casa. Boa noite, Ana Paula. Até mais. Obrigada, Edivandro, Tielo. TV O Jornal, segunda edição, termina aqui. Assista agora ao programa Opinião Saúde com Kelly Dourado. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá.